Então, eu tenho um gráfico aqui onde eu tento mostrar para os amados que estão nos acompanhando nessa aula acerca dos dons espirituais exatamente como funciona a coisa. Eu tenho pessoas e eu tenho a seguinte afirmação, as seguintes proposições. Eu tenho um só corpo, o corpo de Cristo, eu tenho muitos membros e eu tenho muitos dons. Porque cada membro tem um dom, são dons diferentes, podem ser os mesmos dons, mas são muitos membros, então eu tenho muitos dons, mas um só corpo. Então, essas proposições, elas me ajudam a edificar a igreja. A igreja edifica pessoas. Então, são pessoas edificando pessoas, pessoas ajudando pessoas. Por quê? Em Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando ele diz membros uns dos outros, ele quer dizer pessoas edificando pessoas. Pessoas edificando pessoas, pessoas ajudando pessoas, pessoas edificando a igreja, e a igreja edifica pessoas. Então, no final dessa linearidade de pensamento, onde a gente chega é pessoas edificando pessoas. Os dons espirituais servem para quê? Para que pessoas edifiquem pessoas. Edifiquem a igreja edifica pessoas. Então, assim, nós somos membros uns dos outros. Nós nos ajudamos, nós crescemos juntos, nós crescemos mutuamente. É assim que funciona todo um corpo. O coração irriga todo o nosso corpo, o sangue tem a sua função, os dedos, as mãos, o cérebro, os olhos, o ouvido, o nariz, cada um tem sua função, mas cada um é dependente. Eles são dependentes entre si. Podem coexistir separados, mas a sua função geral, quando juntas, elas formam o corpo. E o corpo é a plenitude. Então, são pessoas edificando pessoas acerca dos dons espirituais. Porque nós somos membros uns dos outros. E quais são os dons espirituais? Que nós temos aqui na leitura de Romanos, no capítulo 12. Primeiro dom, nós temos lá no versículo 6, que diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, o ato de profecia ou profetizar, vamos tomar como base, não nessa aula de hoje nós vamos entrar a fundo no tema, mas para que a gente possa entender de uma forma madura e equilibrada, a profecia é a pregação, é a declaração inspirada por Deus. Um pregador, um professor, alguém que esteja ministrando a palavra de Deus, naquele momento se torna um profeta de Deus quando fala inspirado por Deus. Quando ele fala algo de si mesmo, ele não passa a ser profeta, porque ele está falando algo de si mesmo. Então, inventar, colocar palavras como se Deus tivesse feito, ele está incorrendo em um pecado. Ele está usando o nome de Deus em vão. Ele está incorrendo num delito grave contra os mandamentos de Deus. Ele está usando o nome de Deus em vão quando ele faz uma profecia, quando ele declara algo que não provém da boca de Deus. E quando a coisa provém da boca de Deus, quando é uma profecia, quando é algo que Deus deseja falar ao seu povo para exortação, para edificação, essa palavra é inspirada. Portanto, seja conforme a proporção da fé. Então, um pregador, um pastor, um professor, ou você mesmo, enquanto pessoa que esteja falando para outra das maravilhas de Deus, você está sendo um profeta. A profecia é isso. É a pregação e a declaração inspirada por Deus. O segundo dom espiritual aí, no caso, é o serviço, que está no versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Tem pessoas que não gostam por uma
uma situação pessoal sua de ministrar a palavra, de subir num púlpito e pregar a palavra, ou dar uma aula. Ela não sente a vontade, ela acha que ela não é capacitada para aquilo, mas ela faz tudo dentro do ministério, ela exerce com muito esmero, com muita vontade, com muita dedicação a questão do serviço. O ministério dela é serviço. Deus a capacitou dentro do serviço para o ministério. Dentro do ministério ela exerce, ela é um braço direito do pastor, ela é a pessoa que faz acontecer dentro do ministério, porque o dom espiritual que Deus deu para ela é a questão ministerial do serviço, que está aqui. Se for serviço, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então é aquela pessoa que exerce o seu ministério com esmero, é o serviço, é o diácono, é a pessoa que faz dentro da igreja sem precisar ser mandada. É aquela pessoa que tem o prazer em ver a casa de Deus bem arrumada. É aquela pessoa que tem o prazer em chegar na igreja e recepcionar as pessoas. É aquela pessoa que tem o prazer em oferecer ali uma água, ajudar pessoas que chegam dentro da igreja. É aquela pessoa que tem o prazer em ficar no berçário na hora do culto, que muita gente não gosta. É aquela pessoa que tem o prazer em trabalhar com criança. É aquela pessoa que tem prazer em estar mexendo nos equipamentos de som, de multimídia, gerando conteúdo para a igreja, multimídia, mexendo com o site, com a internet, enfim. O serviço, o ministério, ela exerce muito bem. Deus deu essa capacitação para ela, para que o reino de Deus cresça. Esse é o serviço. O terceiro dom espiritual é o ensino. Se ensina o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então o ensino aqui é a comunicação de princípios bíblicos. Só que a comunicação de uma maneira projetada, de uma maneira muito bem preparada. Então, eu, inclusive, como professor, eu preciso estudar, analisar, preciso buscar material, conteúdo, me capacitar para que eu possa falar aos alunos da escola bíblica, por exemplo. Esse é o meu ministério, o ministério de ensino. Só que para mim exercer o ministério de ensino, Deus me deu a capacidade de absorver conteúdo, de estruturar conteúdo lógico, de preparar as aulas, de preparar a palestra, de preparar toda a parte de ministração e, principalmente, me deu a capacidade de buscar nele a comunicação dos princípios bíblicos para o crescimento da igreja local, edificação do povo de Deus. Então está aí o ministério de ensino, o dom espiritual de ensino é quando você comunica os princípios bíblicos a outras pessoas. Vamos nos lembrar que os dons espirituais, dentro da nossa lógica linear, são pessoas ajudando pessoas.